E o Bolsonaro, ele, ao que tudo indica, será preso de fato, né? É, a galera que tá julgando, tem uma turma do STF que tá julgando ele, né? Tu vai saber muito mais que eu. E é uma galera assim que tá. Mas é isso mesmo, você tá sabendo muito, Igor. Será? E aí, e quem tá nessa turma que tá julgando o STF é uma galera mais que se espera que não vai dar arrego pro Bolsonaro, de certa forma. E aí, quando ele veio aqui da última vez, ele estava falando que, putz, ele deveria estar sendo julgado em primeira instância e tudo mais. Tem um monte de coisa que o lado do Bolsonaro alega que não tem, que tá andando de um jeito que não deveria nesse processo inteiro aí, né? Uhum. Mas a verdade é que tudo indica que será preso. E pelo que eu li em algum lugar aí, tá se falando numa pena de 40 anos ou alguma coisa nesse sentido. Ainda Se a não se gente, sabe. não necessariamente. Se a gente for olhar para as penas que aconteceram até agora, para as pessoas, para os populares, chamaria, para os rebeldes, eu não sei que nome eu dou, do 8 de janeiro, são penas expressivas, assim, do meu Sim. ponto de vista, até exageradas. Mas eu não Sim, sei o que tu pensa. Não tô dizendo que elas não deveriam pagar, porque se não pagar, vira várzea. Né? Exatamente. Se não pagar, vira várzea. Exatamente. Mas não sei se 14 anos pra moça do batom lá faz sentido, sabe? Então, mas assim, vendo como as coisas estão caminhando, espera-se uma pena dura pro Bolsonaro também. Exato, eu concordo com um monte de coisa que você falou. O papo dos 40 anos, ou um pouco mais de 40 anos, é porque já houve o pedido de condenação pela Procuradoria-Geral da República, comandado pelo Paulo Gonet, e somando ali a pena máxima para cada crime do qual Jair Bolsonaro foi acusado, aí você chega a mais de 40 anos, mas eles podem modular. Então a pena é de tantos anos a tantos anos. Aí eles podem escolher ali, A gente cada sabe que um a não vai sua ficar dosimetria. né? Pois é, e com problemas de saúde pode ir para prisão domiciliar, assim como Fernando Collor de Mello foi, apesar de tudo que fez, né? Um esquema de 20 milhões de suborno, de propina, essas coisas que acontecem tradicionalmente no Brasil. Então, o que é preciso ter em mente, que é algo que se perdeu completamente no debate público e que os ativistas não gostam de reconhecer, é que as presepadas de um lado não anulam nem justificam as presepadas do outro. Então, o Lula fez um monte de coisa grave na época do Petrolão, mereceu ser julgado. Eu, inclusive, fui contra a reversão da jurisprudência da prisão após condenação em segunda instância, que acabou gerando a soltura do Lula. Presidente da República ou qualquer político não tem que aceitar favor, reserva e reforma de imóvel, de empresa que tem contrato público com o governo. Não tem que ter relação imobiliária, não tem que ter relação financeira, não tem sequer, não era o caso que levou o Lula à cadeia, porque que levou foi o caso do Triplex. Ele foi condenado também no sítio de Atibaia, mas não chegou à conclusão final. Mas ele recebeu milhões e milhões de reais de empreiteiras que tinham contratos públicos no governo dele e da sua correligionária Dilma Rousseff. Quando foi quebrado o sigilo ali da empresa de palestras do Lula, a Lils, que tem as iniciais dele, Luiz Inácio Lula da Silva, LLS, se encontraram ali 27 milhões de reais, sendo que 10 milhões eram das 5, 6 empreiteiras investigadas pelo Petrolão, envolvidas mesmo num esquema de suborno. Os chefes de várias delas, inclusive, confessaram. Envolvidas protagonistas, inclusive. Protagonistas. Odebrecht, OAS, que são as duas envolvidas nas reformas do sítio de Atibaia e do triplex do Guarujá. Então, o político não tem que ser beneficiado por empresas que estão sendo que estão recebendo uma bolada com contratos públicos que rendem bilhões de reais, muitas vezes, para elas. E a família Bolsonaro, o Bolsonaro, ele não devia ter tomado uma série de medidas que ele tomou. Então, ele plantou e disseminou um monte de mentiras sobre o sistema eletrônico que sempre elegeu ele, que fez a maior bancada do PE, a maior bancada da Câmara dos Deputados é do partido dele, eleita pelo sistema eletrônico. Quando a gente vê nos relatórios que os ativistas bolsonaristas não leem,
a gente vê as mensagens do Mauro Cid com outros bolsonaristas, a gente vê as confissões de que eles plantavam mentiras a respeito do sistema eletrônico de propósito. Tem uma mensagem do Mauro Cid rindo, então chega um cara e fala, não, tem um material bom que uns hackers do interior de São Paulo publicaram na internet. Aí ele responde, sabe o quê? Você viu essa mensagem? Não vi. Ele responde assim, isso é do nosso pessoal, kkkk. Ele estava rindo dos trouxas que acreditavam naquelas narrativas que eles próprios estavam plantando. Uhum. E isso foi devidamente desmascarado. Agora, por causa do ódio, a pessoa quer acreditar que está havendo uma grande fraude, enfim. Ele podia ter feito um governo melhor, podia ter vencido a eleição, perdeu e não quis reconhecer a derrota. Aí, quando ele foi dar o primeiro discurso na frente do Palácio, ele falou frases que são absolutamente graves, que são repudiáveis. Ele falou que as Forças Armadas são o último obstáculo contra o socialismo e quem decide o meu futuro são vocês, quem decide para onde vai as Forças Armadas são vocês. Então você tinha um monte de manifestante apoiador ali que estava querendo a reversão do resultado eleitoral e ele estimulou essas pessoas a pressionarem as Forças Armadas para fazer alguma coisa. E enquanto ele falava isso, ele estava fazendo as reuniões com os chefes das Forças Armadas, que é o episódio mais grave, para apresentar um plano, que era um plano de reversão do resultado eleitoral, portanto, de golpe de Estado, porque não tinha razão para isso, travestido de medida constitucional, Estado de defesa, Estado de sítio, garantia da lei e da ordem. E aí é isso, não me interessa se é o Jair Bolsonaro, se é o Lula, se é quem seja, presidente da República, não pode chegar para o chefe militar e falar assim, olha, tem esse plano aqui para reverter o resultado eleitoral, você está dentro? Tal. Porque quando faz isso, o país fica um sim de uma ditadura militar. Uhum. Ele fica um sim de um golpe de Estado. Quem evitou o golpe de Estado no Brasil foram os comandantes do Exército e da Aeronáutica, o Marco Antônio Freire Gomes e o Carlos de Almeida Batista Júnior. Não foi o STF. O STF hoje estava lá posando de herói mais uma vez. Nós salvamos a democracia, aquele papo todo do Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte, tudo conversa fiada, né? Quem evitou um golpe de Estado foram os comandantes. O STF vai julgar esses aloprados que foram invadir e depredar os prédios públicos. O Bolsonaro também, ele adiou a divulgação durante ali primeiro e segundo turno e tal, ele não quis, antes do segundo turno, divulgar o resultado, a conclusão do relatório da Comissão de Transparência Eleitoral, integrada por militares, que era uma cobrança bolsonarista, não, tem que ter mais transparência e tal, e o Barroso fez uma concessão, então os militares participam, não sei o quê, daqui a pouco se criou uma Comissão de Transparência Eleitoral, quer dizer, tinha todo mundo ali, entendeu? Gente muito mais alinhada ao Bolsonaro. As pessoas fizeram uma análise técnica de tudo e falaram, não houve fraude. Não tem fraude. O Bolsonaro não quis divulgar porque ele queria que as pessoas ficassem acreditando que ele queria ter essa cartada para o caso de derrota. E aí manipulou a conclusão do relatório. Então o relatório era de que não houve, e ele falou, mas também o relatório não provou que não pode existir a fraude, eventualmente. E aí divulgaram uma nota lá do governo, depois que o TSE soltou a dele sobre o relatório, para tentar fazer uma réplica, sabe? No depoimento, inclusive, o Bolsonaro confessa para o Alexandre de Moraes, quando ele pergunta que você foi recorrer aos chefes militares porque você não tinha, então, mais recurso à justiça eleitoral? Ele fala, sim, senhor. Então, assim, não conseguia mais recorrer à justiça eleitoral, aí foi recorrer às Forças Armadas. Então, assim, tudo isso é muito grave, né? Então, essas condutas, elas são merecedoras de um processo. Cada um pode fazer um juízo a respeito da parte criminal, mas que elas são merecedoras de um processo, elas são. Agora, no Supremo Tribunal Federal, houve essa tentativa de abarcar tudo. E aí você tem pessoas que não têm foro privilegiado, inclusive Jair Bolsonaro, que estão sendo julgadas no STF. Eu sou contra, eu acho que deveria começar na primeira instância. Mas, Igor, olha, só para registrar, para quem não entende muito disso, começa na primeira instância, mas a última é o STF. O STF vai acabar decidindo. Mas por que interessa aos bolsonaristas? Porque aí leva muito mais tempo. Entendeu? Já está com 70 e tantos anos, se você conseguir lentidão da justiça, aí você tem cada tribunal, que aí é o que o pessoal do colarinho branco que tem dinheiro para pagar advogado faz. Aí em cada tribunal você faz o lobby, aí você tem os chamados embargos auriculares, a conversinha no pé do ouvido, você tem a pressão sobre cada juiz e tal, leva muito. É tudo isso que está tendo agora em cada uma das instâncias, né? Está sendo julgado na primeira turma, eu também defendi que fosse julgado no plenário, assim como o Luiz Fux, mas acabou sendo julgado na primeira turma. Então, assim, é óbvio que o Alexandre de Moraes e alguns colegas ali, eles deram margem
para toda uma narrativa de perseguição, etc. Uhum. Agora, as condutas são graves, então elas têm de ser julgadas. E esse que é o problema. As coisas têm que ser julgadas, mas são julgadas de maneiras erradas e vai ficar sempre um tumulto. Então é esse distúrbio permanente que a gente vive. Eu nem me lembro mais qual foi a sua pergunta. Não, estamos no caminho certo. E aí, a gente tem decisão de colocar uma tornozeleira eletrônica no Bolsonaro. Assim, tem 3 que chamam bastante atenção. A tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, não pode mais falar com o Eduardo Bolsonaro e também não pode mais divulgar entrevistas ou dar entrevistas para a internet. Ou seja, ele não poderia vir aqui no Flow, mas ele pode falar com a TV, o que cria toda uma coisa esquisita, porque no fim a própria TV coloca isso na internet, não sei o quê. Vamos lá, são 3 coisas que o Bolsonaro não pode falar com o filho, ele não pode falar com a imprensa na prática e ele tá de tornozeleira eletrônica. Tu acha que tá na medida isso daí? É outro caso que tem um monte de confusão, um monte de elemento e um monte Como de todos, né? alopragem. Não, porque está acontecendo uma coisa grave. A família Bolsonaro está usando o tarifaço para falar, olha, vocês absolvem Jair Bolsonaro, ou vocês aprovam a anistia, que aí a gente atua para baixar a tarifa, etc. Bom, aí você tem um argumento, né, de pelo menos, em tese, né, indício de coação no curso do processo. E o Eduardo foi aloprando cada vez mais, foi fazendo ameaças mais explícitas a ministros do STF, a Procurador-Geral da República e a policiais federais. A ameaça que ele fez em vídeo a policiais federais é gravíssima. Quer dizer, ele fala, cachorrinho da Polícia Federal, se eu souber quem é você, vou mexer aqui, não sei o quê. É um trabalho de intimidação. Aprendeu com o pai, né? Eu até citei um exemplo do Jair Bolsonaro, na época que o Flávio era investigado, de ele tentar intimidar ali um membro da cúpula do Ministério Público do Rio de Janeiro, insinuando que tinha um filho envolvido num tráfico internacional de drogas e tal. E foi até muito boa a nota do MP do Rio naquela época, porque eles reagiram assim, olha, não tem nenhum processo nesse sentido aqui, se o presidente tem uma denúncia, ele pode apresentar. E, tal. E aí o Bolsonaro amarelou, como sempre, né? Ele queria só intimidar. Então, voltando, você tem elementos para configurar em tese, porque quando você faz medida cautelar, basta que haja indícios, a coação no curso do processo. Então, assim, dá para defender... porque essas questões envolvem interpretação de dispositivos legais que existem. Então, você tem que ver o que está escrito no dispositivo. E existe o dispositivo ali que realmente prevê medidas cautelares em casos assim. Você tem que só aplicar ali a circunstância específica. Então, você tem uma margem de interpretação. É que nem no futebol. É aquela falta, podia dar cartão, mas podia não dar. Aí depende. Então, assim, que a família Bolsonaro deu margem para ser enquadrada e para tomar uma medida cautelar, deu. Só que aí Alexandre de Moraes, na hora de aplicar, aí ele também alopra. Entende? E o que aconteceu? Na época da Lava Jato, os ministros do STF eles atacavam muito as prisões preventivas, que eles chamavam de alongadas, mesmo que houvesse denúncia. Hoje eles fazem prisão preventiva, são contraditórios, sem denúncia. E aí eles ficaram defendendo muito que era melhor impor medidas cautelares diversas da prisão, como é previsto no texto legal. Que é isso, tornozeleira eletrônica, proibição de conversar com outro investigado e tal, não sei o quê. Mas aí o Moraes foi e entrou num terreno muito sensível atualmente, que é o da questão da liberdade de expressão. Isso. E é muito sensível também por causa dele, né? Por causa das alopradas dele, de suspender conta inteira, por causa de postagem específica, suspender matéria de revista. Impedir que documentários venham, aconteçam. Isso, exatamente. Então, você tem 6 anos do Moraes tensionando esse ponto, né, do debate público. E aí ele... Nossa, já tem 6 anos, né? 6 anos, cara. 2019, abertura do primeiro inquérito. E a censura cruzou, foi naquele mesmo ano. Então, assim, quando você prende preventivamente, que é a prisão na fase de investigação, você prende para garantir que não vai ter destruição de prova ou coação de testemunha, intimidação da autoridade envolvida no processo, para defender a ordem pública, a aplicação da lei penal, para evitar uma infração que vai atrapalhar tudo. Quando você prende o cara fica na cela, o cara não tem acesso à rede social. Então tá resolvida a questão. Só que ele não quis prender. Ele poderia prender, ia ser criticado, ia ser contestado, e tem margem de interpretação para dizer, é demais e tal. Então, assim, ele não tem o peito para prender
e não quer, ao mesmo tempo, que ele fique completamente solto. E aí ele vem numa solução intermediária que gera uma confusão maior ainda. Entendeu? Porque ele fala assim, então você não pode usar rede social, e aí ele fala isso na primeira decisão, né, que é, pô, censura então, o cara tá livre, não tá preso, ele tem que ter direito de falar, e existe uma legitimidade nesse argumento. Verdade. Aí o Bolsonaro vai dar um discurso na Câmara dos Deputados, a imprensa repercute, os aliados dele botam na rede social e tal, o Moraes faz mais uma decisão para dizer que não... que tem uma ordem, né? Não sei se foi antes ou depois do discurso, ele soltou um puxadinho da decisão anterior, mostrando que ele não fez a decisão completa, para dizer que entrevistas também não poderiam ser repercutidas nas redes sociais. Mas é uma decisão horrível. É uma decisão muito imprecisa. Então não fica claro, peraí, pode entrevista, mas não pode ir para a rede social. E hoje em dia, não tem como mais é que você isso, vai né? controlar esse mundo digital? O cara dá uma entrevista, se ele é uma pessoa relevante, se ele é um protagonista do debate público, como é o Jair Bolsonaro, a entrevista vai para a rede social, com certeza. Aí ficou uma coisa vaga, que foi péssima, né? Aí veio o discurso do Bolsonaro na Câmara, repercutiu e tal, aí o Moraes foi e deu mais uma decisão para 24 horas para a defesa explicar por que ele descumpriu a medida cautelar. Aí como assim descumpriu? Você proibiu rede social. Eu saí na rua, fui lá, encontrei pessoal, falei, filmaram, não fui eu que publiquei, foram os outros que publicaram e tal. Então a defesa fez alegações legítimas. E aí o Moraes, diante de uma saraivada de críticas, também não teve peito para dizer descumpriu, vai para cadeia, que quando você descumpre medida cautelar tem a previsão legal para você prender. Ele falando, não, foi um descumprimento isolado, que é uma saída, que é uma saída ainda mais grotesca, né? Não, descumpriu sim, né? Porque ele não quer dar o braço a torcer, mas tipo, não vou prender não, vou aliviar dessa vez. Mas não tá valendo entrevista. E aí, cara, eu fiz um artigo crítico dizendo que a argumentação de Moraes é mais sofrível que o seu português. Porque foi aquela decisão que ele botou, a justiça é cega, mas com I, não é tola. Quer dizer, ele estava querendo afetar esperteza, inteligência e errou o português, né? Que foi terrível. Depois eles tentaram consertar, mas deixaram vários outros erros. Tem a crase toda errada na decisão, uns 3 ou 4 usos errados de crase. Pessoa muito despreparada, intelectual, técnica e emocionalmente, para ter um cargo de tamanha responsabilidade e exercer um julgamento tão sensível para o país. E o próprio protagonismo que ele mesmo deu para ele mesmo, né? Exato. O cara, ele tá... A sensação que tem é de que é ele que manda. Pelo menos assim, a galera fica... Eu fico vendo e trocando ideia com os meus aqui, e a sensação é mais ou menos essa. Bom,